7h53, já voltamos com o nosso Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM 98,3. Hoje, segunda-feira, dia 4 de julho de 2022. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, com 80 anos, agora com a clínica especializada em vacinas, a Plínio Bacelar Vacina. O programa de hoje tenho o prazer de receber o nosso querido Edmundo Siqueira, servidor público, blogueiro da Folha, do portal folha1.com.br, conosco aqui para comentar, né, sobre as situações envolvendo cultura, a política também, enfim, está sempre atento a isso aí, principalmente essa questão de cultura e toda essa polêmica envolvendo aí a recuperação do patrimônio histórico nosso, que é o Arquivo Público Municipal. Edmundo, bom dia, prazer sempre recebê-lo aqui, alegria nesta manhã de poder conversar com você. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia Cláudio, bom dia Arnaldo, bom dia Beto, bom dia quem está aí nos ouvindo. É sempre um prazer estar aqui, sempre que me requisitar, estarei aqui na bancada com o maior prazer. Arnaldo Neto, por favor. Vamos lá, bom dia Edmundo. O assunto, como o Nogueira adiantou, acho que cultura e política, e acabam se unindo também, né? Política cultural, que é um assunto importante da gente tratar. Mas a Folha trouxe, na edição desse sábado, uma matéria sobre a restauração do solar do colégio, né, onde está o Arquivo Público Municipal, e é uma novela que já começa a se formar. Campos vive de novelas, né? A gente vai falar aqui de novelas da Câmara, agora novela de patrimônio cultural, em relação a esse recurso já destinado ao ENF pela Alerj, mas a obra ainda não começa. Você que acompanha mais de perto essa questão do que é noticiado e do que não é noticiado, do que é bastidor também, qual o resumo dessa situação? Há alguma previsão dessa reforma começar? E qual a importância dessa reforma para o prédio histórico? Tem algum risco ali de desabar, de algum incêndio, alguma coisa? Como que está a situação do prédio com a necessidade dessa obra o mais rápido possível? Bom, primeiro a gente, acho que deve falar, até falando de arquivo público, né? Deve comentar antes a história daquele solar ali. O solar do colégio, ele é talvez não, ele é o prédio de pé mais antigo que tem em Campos. Século XVII, né? Início do século XVII, uma fazenda jesuíta, que aquilo ali era dos jesuítas, e fizeram um mosteiro, né, o solar do colégio, e tem toda a relação histórica da formação da cidade, a expulsão dos jesuítas do nosso território, e a compra daquela fazenda, essa fazenda que era a sede no solar do colégio, uma fazenda enorme, que ia até o solar dos Airizes. Isso conta toda a nossa formação econômica e social da nossa região toda. E ele é o arquivo público ali há 20 anos, e o arquivo e o solar eles se misturam, acabou sendo a história junta, e não sei se vocês lembram, mas no governo Rafael faltou luz lá algumas vezes, eu noticiei algumas vezes isso, assim como faltou no museu, assim como faltou em outros equipamentos, e a gente vê a gente pode falar em descaso, porque eu acho que um equipamento daquele, com a importância que tem, não só para Campos, para a região inteira, ela é evidente, né? O descaso é evidente. Então, se a gente parar para pensar na história do solar e na importância que ele tem e ver a situação dele hoje, a gente, no mínimo preocupado, a gente precisa estar. E aí toda essa luta, toda essa tentativa de valorização, de mostrar o arquivo para a população, de mostrar a importância do arquivo. O arquivo público não é só uma guarda de documento histórico. A Rafaela e a equipe lá fazem um trabalho brilhante há bastante tempo, inclusive abnegado, muitas vezes sem receber salário no governo passado. A equipe lá ficou sem receber salário um tempo e trabalharam de graça lá por um tempo. Então, assim, são coisas que precisam ser lembradas. E o arquivo público não é só guarda de documento histórico, não é só. Se fosse só isso, já seria o bastante, mas não é só isso. O arquivo público deve tratar os documentos atuais da prefeitura para que, por exemplo, você está fazendo uma obra vamos supor, você vai reformar a Praça em Salvador.
A Praça São Salvador é um elemento histórico. Toda intervenção que você tem ali, você tem que produzir documentos e esses documentos devem ser arquivados no lugar certo. E esse lugar certo é o arquivo. O arquivo deve tratar os documentos atuais para que as gerações futuras possam entender e acessar esses documentos. Então, o papel do arquivo não é somente de tratamento de arquivo, de documento histórico. Mas ele não cumpre sua função completamente. Agora, depois de toda essa luta, todo esse esforço de valorização, o arquivo recebe, através de uma parceria com a ENF, com a Alerj, recebe 20 milhões, né, com o prefeito também, a prefeitura, recebe 20 milhões para poder restaurar o arquivo público. E a gente não vê esse dinheiro sendo aplicado. Acho que a gente não tem que falar quem é o culpado, de quem que o dinheiro não está saindo, por que não está saindo, mas o fato é que não está saindo. E existe um risco real desse dinheiro retornar à Alerj no final do ano. Se esse dinheiro retornar à Alerj no final do ano, eu acho que não só o arquivo perde, como a cidade perde. Porque se a gente conseguir um recurso especificamente para isso e o recurso volta, a mesma coisa é a gente buscar um recurso pessoal, conseguir um recurso pessoal, que seja dinheiro, seja outra coisa, e depois abandonar. Né? Lutar tanto para que isso aconteça e depois abandonar esse recurso. Eu acho que é temerário para qualquer pessoa que olhe a situação, mesmo de longe. Então, esse dinheiro não foi aplicado ainda. Existe um projeto de restauro emergencial já aprovado no IPHAN, no Instituto de Proteção do Patrimônio Histórico Nacional, e o IPHAN já autorizou essa parte emergencial, mas ainda o reitor Raul, que hoje está como responsável pelo recurso, não está aplicando, dizendo que precisa ter licitação, que precisa fazer um processo licitatório, né, para isso ser aplicado. Embora o projeto emergencial já esteja aprovado lá no IPHAN. Aí o Arnaldo falou do risco, né, do risco do que está ali. O Arquivo Público é um prédio, como eu falei, que histórico, muito antigo. Ele é todo de madeira, né, madeira de lei e materiais antigos. Ele é mantido com sua condição natural, original. E se der um incêndio ali, se aquilo ali só é uma faísca, se der uma... Não tem inclusive, proteção de anti-chama. Aquilo ali não tem proteção de contra incêndio, contra a própria deteriorização do material, porque ele não é climatizado. Aquilo ali não tem segurança como deveria ter, porque é intóxico, é isolado, e acho que, salvo engano, tem uma pessoa só que está ali tomando conta daquilo ali. Lógico que tem todo o aparato de segurança municipal, mas não tem a segurança. Enfim, toda uma documentação da região inteira, toda a documentação histórica que trata a certidão de nascimento de Campos está lá, a primeira Câmara, né, a ata da primeira Câmara está lá, tem vários documentos históricos lá, não só de Campos, da região inteira. E o risco daquilo ali sair uma faísca, né, Deus não lhe guarde, mas se aquilo ali acontecer alguma coisa, pega fogo ali e o próprio solar vai ao chão, porque é tudo madeira, né, e documento e papel velho. Né, velho, não estou dizendo no sentido do incêndio. Para o fogo é um papel velho que está ali. Então, assim, se você não tiver esse senso de urgência em relação a um material desse, eu acho que cabe a nós, quanto sociedade, avaliar, né, e tentar, de alguma forma, cobrar, tentar, de alguma forma, entender a situação. Edmundo, em relação a essa questão desse dinheiro parado, você já conversou, você que sempre acompanha no seu blog hospedado no Folha 1, sempre acompanha essa pauta cultural, já conversou com os atores envolvidos nisso? Já tentou conversar com o Raul para saber o porquê? Agora, porque parece assim, parece que a Prefeitura e a Sabra, né? A Prefeitura e a Sabra estão de um lado, a UF do outro e o Solar no meio, enquanto isso, sem a reforma. Existe isso, há essa divisão, não tem um consenso aí, como você falou, existe um projeto emergencial. Emergencial não é emergencial, a própria Prefeitura, o próprio governo federal aí não vai entrar num plano emergencial para liberar algumas benesses em ano eleitoral que não poderia, né? Então, assim, porque emergencial é emergencial, né? Está faltando um acerto entre a Prefeitura e o ENF para essa obra começar? A sorte nossa é que os dois solares Airiza do colégio, eles são fortes. Né? Só acho que são duas construções ali guerreiras, porque eles estão resistindo, como você falou, o solar do colégio no meio ali, resistindo a toda essa espera das pessoas públicas em aplicar o recurso. Sorte nossa que eles são resistentes. Resistiram há mais de 300 anos aí. O solar dos Airiza, mais de 150 anos. Então, o Raul, eu conversei com o Raul, conversei com o Rafael, conversei até com o próprio Vladimir.
Eu acho que a relação do Raul é que ele fala que o recurso da UENF ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado. E não é um recurso tão simples. Ele diz que o recurso da Prefeitura ele é analisado pela Câmara Municipal e o recurso dele é pelo Tribunal de Contas do Estado. Tem certa razão de ser, né? O recurso público deve ser todo controlado, por óbvio, mas como a gente falou, é uma questão emergencial. A questão emergencial deve ter trâmites desburocratizados, né? Justamente pela sua própria condição de emergência. Aí você vê, como o Arnaldo falou, o Senado aprovando uma PEC da eleição do Bolsonaro, né, liberando dinheiro à torta à direita para poder aplicar em ano eleitoral. E um prédio histórico como o nosso não tem essa mesma celeridade. Aí, assim, e a Rafaela Machado, né, que é diretora do arquivo, ela alega que as partes estão cumprindo o que deve ser cumprido. Raul está certo em relação a cuidado com o patrimônio histórico, a prefeitura está certa em relação a procurar um projeto que seja condizente ali com o patrimônio. Mas eu acho que, assim, até o Aloysio escreveu no grupo lá do blog dele lá, da Folha, que a orientação dele, a opinião dele é façam, né? Que seria falando aí através dos jesuítas lá que construíram o solar. E eu acho que é isso, façam a obra emergencial, aplique o dinheiro da emergencial e o projeto de restauro, o projeto maior, o projeto estrutural deve ser feito com todo cuidado, com toda cuidado técnico, inclusive, para aquilo ali acontecer. Então, assim, eu acho que o projeto emergencial já está pronto, autorizado. Que faça o projeto emergencial, aplique parte do dinheiro no projeto emergencial. E esse projeto maior seja feito enquanto isso for desenvolvendo de uma maneira mais burocrática. A aplicação do recurso público ela sempre é complicada, mas eu acho que a Prefeitura e o ENF sentarem, né, como eu acho que já sentaram algumas vezes, mas sentarem e tentarem aparar as arestas aí no sentido de que qual é o que está pegando? É o projeto? Não é? Vamos fazer outro projeto? Vamos trazer gente de fora? Eu acho que se o recurso está em caixa, o mais difícil foi conseguido, né? Que é o recurso. Conseguir o restante, eu acho que é mais fácil. Eu acho sim, pelo que eu estou acompanhando, a UENF não quer pagar a Sabra, que é uma concorrência ali, e a Sabra tem o tal projeto. Mas nós estamos falando de quanto que a UENF não quer pagar a Sabra? É um valor muito expressivo. Ali também, você sabe de quanto a gente está falando? E ali é o quê? É só o projeto ou é o projeto e execução do mesmo? A Sabra que executaria, ou a Sabra só vende o projeto e a UENF ainda tem que ver uma empresa com capacidade técnica para executar aquele projeto? Me parece que a Sabra ela tem feito algumas ações ali, ao meu ver, equivocadas. Por exemplo, no Solar dos Arizes, ela divulgou aí... Não sei qual foi a intenção, por quem, mas eu recebi, por exemplo, um vídeo dela de restauro do solar, dos Arizes, e esse vídeo foi comprado de um acadêmico que fez um trabalho de final de curso sobre Arizes, comprou esse vídeo desse acadêmico, e esse vídeo está ali circulando como se fosse a Sabra fazendo um projeto para a restauração do Solar dos Arizes, falando do caso do Solar dos Arizes. Então, assim, por mais que ela tenha comprado o projeto, é um projeto de 7 anos atrás, de conclusão de curso. Não estou desmerecendo o autor do projeto, mas assim, não é um trabalho também com toda a capacidade técnica. Foi um aluno de conclusão de curso que fez o trabalho e a Sabra comprou esse projeto para poder apresentar como se fosse, inclusive dando uso ao solar, que isso deve ser discutido com muito mais profundidade. Então, assim, eu acho que a Sabra tem feito alguns passos aí errados. Eu acho que a Sabra, me parece que o projeto de restauro emergencial do colégio, o preço está um pouco elevado, sim. Mas se o IFAM autorizou, né, eu acho que está dentro dos parâmetros. Eu acho que não custa a gente tentar trazer a discussão, a prefeitura tentar trazer a discussão, para esmiuçar esse projeto. Qual é a dificuldade? Porque se falar que está caro, por que está caro? Qual a comparação? Existe outro projeto para comparar? Está caro em qual sentido, né? O restauro emergencial, a obra emergencial também depende de restauro, também depende de... Só uma dúvida, pegando um gancho que você está falando. E se vai licitar quando? Se vai licitar quando? Então, assim, se você trazer a sua justificativa que está caro, ou que a Sabra não tem capacidade para fazer, ótimo. Apresente a justificativa, apresente a solução, né? É só falar assim, não, a Sabra está caro, eu acho que o trabalho deles não é bom. Você tem outro para apresentar? Você tem uma comparação de fazer 2 projetos?
A prefeitura concorda que está caro? Né? Os atores envolvidos concordam que está caro? A gestora do arquivo público concorda? Porque isso tem que ser falado para a população. Como o Raul fala que é dinheiro público, e tem razão, e tem todo cuidado, é um dinheiro público para ser aplicado. Então a população tem que saber o que está acontecendo. Né? Eu acho que está caro, tá, mas por que está caro? Qual é a contraproposta? Qual é a comparação de projeto um com o outro? Entendeu? Edmundo, inclusive o Edivar Júnior posta aqui no Face, participando com a gente aqui também, sempre acompanhando. Presidente da CDL e outro guerreiro também, como ele mesmo diz aqui, ó. Bom dia, parabéns Edmundo por suas matérias e luta incansável pela preservação e manutenção da nossa história. Conte sempre que este soldado aqui, né, com esse soldado dessa batalha. E aí o Raul Palácio, que também não pôde estar conosco hoje, mas ele está aqui online. O desconhecido da metodologia de uso do dinheiro é a causa principal desse problema todo, né? E ele coloca aqui: a UENF não tem como pagar sem transparência. E eu pergunto a você o que talvez você vai replicar ao Raul ou a todos. Então por que não se faz, mas faça hoje com transparência? Porque não é muito arriscado você chamar a responsabilidade toda para você, assim, na medida em que está se tratando de um patrimônio histórico nosso e que tem aquilo que você falou, as condições hidráulicas e elétricas para o século que foi produzido, que foi construído, e não para o de hoje. Quer dizer, nem tinha, né? Ou seja, se as condições elétricas do século XVII não tinham eletricidade, beleza, então você sabe que ali os fios são uma gambiarra. Tudo que não é feito dentro do padrão, não estou falando que fizeram gambiarra, não, é que se chama o apelido tecnicamente para o que é improvisado, é isso mesmo. Então, nós tivemos incêndios aí provocados no próprio Museu Histórico Museu Nacional, né? Justamente por questões também de parte elétrica, e que aí é mais voltada à parte técnica, aí deveria conversar com o dono, mas nem precisa, na medida em que a gente sabe que você faz ali uma instalação com determinada espessura de um cabo e começa a instalar aparelho e equipamento ali naquele cabo, aquilo começa a aquecer. Com o tempo ele também já perde a validade, você tem que trocar. Então o risco não é muito grande neste momento. E aí vale a pauta aqui, a pergunta não vamos abrir mão da transparência, mas também não podemos abrir mão da ação da obra imediata. O que você acha? Primeiro deixar um abraço para o Edivar. Edivar, além de ser presidente da CDL e outras instituições aí que ele está à frente, ele é vice-presidente da Associação de Amigos do Museu, por exemplo. Ele é incansável em todos os sentidos. Edivar não para. Você vê Edivar na rede social, ele está em todos os lugares. Parece que ele tem um clone dele. Um abraço aí para Edivar, um grande amigo, um grande apoiador. E o Raul, a questão é o seguinte: eu não estou discordando do Raul da questão de transparência, ninguém está discordando da questão de transparência. Eu acho que ele está certo, como eu falei. Acho que está certo, o dinheiro público deve ser aplicado com transparência, com todo rigor, por óbvio. Mas, como você falou, Cláudio, se ele tem a exigência de transparência, que apresente logo as suas soluções para que a transparência seja feita e aplicado o dinheiro. Porque se a gente pensar, não, tudo bem, eu quero aplicar o dinheiro só com total transparência e total lisura, que está certo. Aí, mas enquanto isso não acontecer, eu vou deixando o dinheiro lá parado e ele vai voltar para a LERJ, tem o risco de voltar para a LERJ. Aí pronto, adiantou a transparência toda. Não estou falando que não tem que ter transparência. Mas assim, se as duas coisas não andarem em conjunto... Você tem duas emergências. Uma da recuperação rápida da obra, evidente, é emergencial, né? Essa parte tem toda uma recuperação do arquivo, mas tem uma parte ali que é emergencial. E tem também o tempo que voa. E o Raul colocou aqui, está se fazendo, leva tempo. Se tivermos um projeto, a gente manda orçar e licitamos a execução. Então esse é um ponto que a Raul sempre fala comigo. Ele está certo também. Está certo. Tem que ter um ninguém discorda da transparência. Se tiver um projeto, ele faz logo a
o orçamento, digamos assim, nas empresas que querem fazer. Eu concordo. A prefeitura tem que apresentar esse projeto também. Agora, isso tem que ser feito de forma transparente, como ele mesmo falou. É isso que está faltando? Então, ele tem que chegar para a prefeitura e falar, preciso de um projeto, bota no ofício, com prazo, preciso que um projeto seja apresentado em tal tempo, né? E em tal tempo esse projeto seja me apresentado para eu poder fazer a cotação de preço. Ele tem esse ofício, esse pedido formal para a prefeitura? Não sei se tem, mas se tiver, né, poderia apresentar. E a resposta da prefeitura, se for evasiva, né, ele comunica aos órgãos, né, a Alerj, quem quer que seja, para poder informar que a prefeitura está sendo evasiva, está sendo omissa na relação do projeto. Então, sim, a prefeitura tem capacidade técnica para apresentar um projeto ela mesma, de restauro? Acredito que não, porque é um restauro complexo e depende de obras, né, no país inteiro aí, de gente, né, como a Rafaela falou, com experiência em patrimônio histórico no Brasil inteiro. Eu acho que não é qualquer empresa, qualquer pessoa que faça, não é alvenaria, né, não é lá fazer obra com cimento e areia, é uma coisa muito mais complexa. Agora, se está feito, se está determinado que faça um restauro emergencial, esse restauro emergencial já está aprovado pelo IPHAN, como a Rafaela também já me falou, mas o projeto de autoria da Sabra não pode pegar outra pessoa e fazer. Não pode pegar outra pessoa e executar, mas ela pode saber os parâmetros que o IPHAN determina para que isso seja efetuado. Deixa eu fazer só mais uma perguntinha aqui. Não é nada contra ninguém, nem instituição nenhuma, nem ao Raul, nem ninguém. Eu acho que o Raul se posiciona de forma correta com relação a essa questão da transparência, o que nós todos sempre, como população, sempre exigimos aqui. Por que cargas d'água a UENF entrou nessa história? Eu não entendi. A verba é da Alerj. O patrimônio histórico é público, faz parte dos equipamentos aí da prefeitura. E por que a UENF entrou nisso? A Alerj pagou via duodécimos da UENF, que é aquela questão da UENF, colocou a UENF como aplicadora dos recursos, né, em parceria com a prefeitura. Um acordo, né? Mas é o que a gente deve falar com o Raul, com todos os envolvidos. Não é o Raul, não estou culpando o Raul, não. Eu acho que tem todos envolvidos, prefeitura, Raul, direção do Solar do Colégio, todos. Existe desconhecimento de aplicação do recurso público, que é o problema. Ótimo, mas quem tem a capacidade técnica para resolver são os entes públicos, não são? A gente está cobrando no sentido de, ótimo, falta isso, resolvam, né? Mas está demorando, está sendo feito, mas está demorando. Tudo bem, se o nome já diz emergencial, deve ter feito com mais celeridade. E assim, está demorando, mas existe procedimentos que cobrem da prefeitura oficialmente esse projeto, se for esse o empecilho, entendeu? Eu acho que é isso que transparência também parte por isso, né? Existe esse pedido formal da prefeitura, existe um ofício, existe uma comunicação entre procuradorias, né, da UENF e da prefeitura para que isso seja cobrado, porque vamos supor que lá na frente esse dinheiro seja retornado, ou vamos supor que Deus me livre e guarde, saia um incêndio no solar do colégio e danifique material lá. A quem vai ser cobrada essa responsabilidade, se o dinheiro estava em caixa, entendeu? Eu acho que por mais que exija transparência, os gestores públicos têm que pensar nisso. A quem vai ser cobrada a responsabilidade caso aconteça algum problema? Então, assim, eu, no lugar de Raul, eu formalizaria tudo. Falta a prefeitura, eu quero que me apresente um projeto, mas eu vou ficar esperando o projeto aparecer para mim? Não. Eu vou chegar lá e a prefeitura vou fazer oficialmente, que a prefeitura se responda oficialmente, porque até para se resguardar, caso aconteça algum problema, que eu pedi à prefeitura, né, oficialmente, que ela apresente o projeto e ela não apresentou. Então, assim, não seja sendo feito também não. Estou falando que as pessoas responsáveis pelo restauro devem fazer com a celeridade necessária, né? Comentário do Edivar Júnior aqui, eu acho que resume muito tudo que você está falando, Edmundo. Precisamos de um diálogo resolutivo entre o UENF e a prefeitura. Acho que é isso, né? Porque nós estamos numa situação, até pegando um gancho, que nós temos 2 equipamentos, temos o Solar dos Arizes necessitando da reforma e que tem uma decisão judicial, gostaria que você comentasse sobre ela, inclusive, mas não tem o dinheiro ainda, a prefeitura que tem que arcar. Do outro lado, o Solar do Colégio tem o dinheiro e a obra não começa. Assim, vira até um contrassenso, que o problema normalmente é dinheiro. Tem dinheiro e não começa, né? E pegando um gancho, queria que você comentasse sobre essa fala do Edivar, mas pegando um gancho também, queria que você comentasse pra gente como que está a situação do Solar dos Arizes. Você acha que há condições da prefeitura fazer? Porque na sexta, sem ser a última anterior, o prefeito Vladimir, ao comentar, no meu ponto de vista, até jogou um pouquinho assim, olha,
São 50 milhões. Será que a população quer que a gente gaste 50 milhões lá no solar dos Arizes? Acho que ele meio que jogou assim para ver qual seria a reação da própria população em relação a isso. Mas existe uma decisão judicial, né? A decisão judicial cumpre-se, né? Vou repetir o que eu falei. A sorte nossa é que os dois solares são fortes. são dois monstrengos lá, feitos com mão de obra escrava, inclusive, que isso deve ser, inclusive, ser trazido... A própria manutenção dos solares é para trazer essa história também. Trazer a história ruim, trazer a história perversa que permeou nossa região, o Brasil inteiro. Isso deve ser contado, não deve ser esquecido, não. Isso deve ser contado. Aquilo foi feito com mão de obra escrava. E fizeram muito bem e está resistindo até hoje. A sorte é essa. Porque senão o Solar dos Arizes já caiu uma boa parte, né? E possivelmente, eu já conheço aquilo ali mais de perto, possivelmente aquilo ali não dura mais aí, não sei, 1 ano, 2, não. Eu acho que aquilo ali, mais umas chuvas grandes aí, mais uma cheia aí que vier, não acho que aquilo ali dure muito tempo, não. E, como você falou, existe uma sentença que hoje está na 3ª Vara Federal de Campos, movida pelo Ministério Público Federal, transitado em julgado, não cabe mais qualquer recurso, determinando que a Prefeitura faça imediatamente as obras no Solar dos Arizes, né? A última movimentação do processual é que o Ministério Público pediu à 3ª Vara que intime a Prefeitura para informar quais obras efetivamente, igual o Edivar falou, é resolutivo, né? O Ministério Público quer saber qual que está sendo feito na prática para que o solar seja preservado. E o Ministério Público pediu isso via 3ª Vara Federal. A última movimentação do processo é essa. E, pelo que me consta, a Prefeitura não respondeu. Que eu acho também que não tem o que falar, né? Porque está lá sem nenhum tipo de intervenção, nem emergencial, nem definitivo. Então, assim, existe processo judicial que determina que a Prefeitura faça. A Prefeitura, como você falou, a decisão judicial cumpre-se. E o prefeito Vladimir falou que custa 50 milhões e que a sociedade deve avaliar. Primeiro ponto, eu acho que o prefeito... Existe muitas ações na cultura sendo feitas, é preciso reconhecer, existem sim ações sendo feitas na prefeitura, tanto pelo Vladimir, tanto pela equipe da cultura, pela auxiliadora, mas existem coisas a se fazer, coisas emergenciais a se fazer. E assim, se a gente parar para pensar, também não estou comparando o governo dele com sua mãe e seu pai, mas a mãe dele, a Rosinha Garotinha, aplicou 100 milhões no CEPOP. Então, assim, 100 milhões no CEPOP, eu acho que a sociedade não discutiu isso para ser aplicado, não. Não foi discutido com a sociedade, pelo menos eu não participei. E se participasse também, eu acho que não concordaria com o dinheiro daquele numa obra que está lá parada. Então, assim, me parece que a cultura é sempre... Se tem dinheiro, não aplica, porque não tem licitação. Se não tem dinheiro, é melhor deixar cair, porque custa muito caro. Então, assim, eu acho que o problema está sendo no tema, não na questão de como aplicar. Acho que a cultura está sendo desvalorizada. Porque se você parar para pensar, o que falta para o celular do colégio? Tem dinheiro. O que falta para os Arizes? Não tem dinheiro, é caro. Então, assim, existe o problema, nos solares, o problema é na aplicação dos recursos. Agora, só um ponto sobre os Arizes. Eu acho que aquilo ali cabe responsabilidade. Cabe não. Já está decidido judicialmente que tem uma responsabilização administrativa, inclusive pessoal do próprio prefeito, que aquilo ali seja restaurado. Se aquilo ali cai, né, e vai ao chão, o prefeito vai ter que responder por isso. Então, assim, por mais que a administração pública entenda que aquilo ali é caro, existe uma responsabilização ali judicial já pronta. Então, assim, existe também a possibilidade de captar recursos em outras instituições, por lei Aí cabe o mesmo problema do colégio. Existe o projeto? Existe a captação? Existe a tentativa? Existe, né, a busca do IFAM? Existe documento dizendo que você vai fazer? Existe a obra de contenção, que não é 50 milhões. É muito menos que isso para o solar não cair. É uma contenção. Não é restauro, é uma contenção. Está sendo feito? Então, assim, é fácil você falar, não, 50 milhões é caro, não quero fazer. Mas é igual você receber uma casa antiga do seu pai, e seu pai, a casa está caindo, você pode botar uma escora lá de R$1.000 ou pode gastar 100 mil para restaurar. Eu não vou colocar escora, não. Deixa a casa cair para depois eu ver o que eu faço com o terreno. Não sei, é mais ou menos isso. Às vezes a gente não vê também uma certa torcida para cair, né? Eu lembro que eu, enquanto repórter, acompanhei não vou citar o prédio não, porque é particular,
E tem muito isso também, que às vezes o público interfere no particular, porque manda restaurar, mas não dá suporte financeiro, que às vezes a pessoa não tem, né? Às vezes é herança e a pessoa não tem como restaurar. Mas que tinha gente que falava que era melhor que caísse logo, às vezes tem muito isso. Mas enfim, é só um comentário para puxar um outro gancho. Em relação ao Solar dos Arizes, eu pesquisei, falava com você aqui antes do programa, pesquisei na década de 80 e já tinha foto de Sofiati lá falando sobre o perigo do solar cair. E até hoje nada avançou. A gente vai, né, Nogueira? Tem conflito até com a questão do avanço do mar, que falava que o Bulhões ia estar fora. O professor Eduardo Bulhões, a gente falava que ele falava o seguinte, que a gente precisa de um projeto para o avanço do mar ia estar fora. Precisa de um projeto. Depois dos projetos são mais 4 anos para que algo resolutivo seja feito, porque demanda tempo. Aí eu falei, até brinquei, olha, daqui a pouco você não vai fazer a contenção do avanço do mar em Atafona, já vai ser na sede do município em São João da Barra, né? Porque não vai dar tempo. Mas ele falou que enquanto não começa, isso só vai atrasando. No caso dos solares, pegando um gancho até com São João da Barra, que é o caminho ali da BR-356, o tráfego mudou muito. Né? O tráfego a construção foi feita em um período que todo mundo andava no máximo de carroça ou a cavalo. E agora a gente passa carreta pesada ali e que acaba deixando a estrutura ainda mais comprometida. Dá para cravar, Edmundo, quanto tempo aquilo ainda resiste ou nem técnico é capaz disso? Eu consultei o arquiteto Humberto Chagas, não me engano, falta memória aqui, mas ele não me respondeu ainda, não por questão de agenda mesmo, mas eu perguntei quanto tempo aquilo ali ainda resiste, porque ele fez uma intervenção, acho que 2004, 2014, eu também não me lembro, no telhado, inclusive é por isso que ele está de pé até hoje. Por mais que ele seja forte, como eu falei, ele está de pé por essa intervenção. O telhado é todo reformado, uma parte boa reformada, e não deixa cair água lá dentro, e enfim, isso aí é um dos motivos principais de ele estar de pé até hoje, uma parte boa, que uma parte já caiu. E esse arquiteto que fez essa intervenção conhece bastante solar, por óbvio, ele ainda não me respondeu, mas eu queria saber um olhar técnico para dizer quanto tempo aquilo ali resiste. Meu olhar leigo diz que ele não resiste muito não, porque já caiu uma parte, se você for lá perto, você vê que a estrutura está cedendo, porque o solar dos Arizes é um U imperfeito. Até os próprios arquitetos falam assim, ele é um U que não terminou, né? Só como se fosse uma parte comprida, a outra é menor. E esse U do lado menor, ele caiu, me parece que o solar está caindo assim, né? Todo em horizontal, assim, caindo aos pedaços. E talvez uma cheia maior aí, ou uma período de chuva grande, ele não resiste. Como o Arnaldo falou, o trânsito ali de carreta tende a piorar, é grande, a estrutura abala, né? O solar foi construído numa época que só tinha trem e passava carro de boi, o trem chegou um pouco depois, acho que o solar de século XVII, século XVIII, e o trem chegou desse período. Então, assim, é preocupante que ele resiste. Eu não vou cravar aqui quanto tempo, porque eu não sou técnico. Já consultei o técnico para dizer, mas ele dura pouco tempo, não dura muito tempo, não. E existe uma outra questão que eu vou trazer aqui rapidinho. Existe um acervo ali dentro do Solar do Solar dos Arizes sobre o Alberto Lamego, cartas, documentos, documentos históricos de Portugal, inclusive, vários livros que estão lá dentro do Solar dos Arizes, sobre fungo, mofo, chuva, umidade, tudo lá, sendo destruído. Eu, pessoalmente, pedi à família para que a família cedesse isso ao arquivo público, que o arquivo público pudesse tratar, sem pegar posse dos documentos, mas tratar e ver qual é a relação histórica e devolver a família tratado ou deixar cedido para que a população tome conhecimento. A família não autorizou, ele preferiu trazer de volta para a posse deles o acervo, mas meu conhecimento é que ele ainda está lá, sendo deteriorado, sendo todo perdido. Então, assim, é uma história que a gente tem toda perdida aí. Não só no Solar dos Arizes, em tantos outros equipamentos que a gente está vendo acabar. Bom, Edmundo, são 8h27. Se contar essa história assim no filme, parece ficção. Se contar para uns amigos de fora, os caras não vão acreditar. A história da ponte que Arnaldo pesquisou aí recentemente para fazer uma matéria que, por sinal, ficou muito boa, como sempre. A história da ponte desde a década de 80, a de Alair Ferreira, né, a ponte que não terminou, vai se arrastando agora com a ponte da integração.
Tem umas coisas que acontecem aqui na nossa região que, se é que dizem também aí no popular, tem uma cabeça de burro enterrada que tem um burro inteiro. Deve ter. Com a égua, com todo mundo. Que, pelo amor de Deus, que situação que Campos vive com seu patrimônio histórico e cultural. E sobre a citada CEPOP, agora tem já um orçamento lá de mais 3 milhões para recuperação do CEPOP, que não é utilizado nunca. Bom, e só para fechar aqui esse bloco, tem um comentário aqui do Carlos Freitas. O Freitas... Só um minutinho, Cláudio. Os 3 milhões para o CEPOP não pagaria as obras de contenção da Arises, por exemplo. Tenho certeza disso. Não sou técnico, não, mas... Pagaria? De contenção, sim. Escoras, né? Pelo menos o início da contenção, pagaria. Porque não estou falando de restauro, estou falando de contenção. Contenção para não cair. Carlos Freitas, o Freitas é que, na verdade, é o pai dessas meninas todas aí que passaram, que estão lá no arquivo, como é o caso da Rafaela, a Graziela mesmo também já passou por lá, e ele é um camarada extraordinário. A preservação da memória e do patrimônio edificado da região norte fluminense está numa encruzilhada. Ou se faz o que é necessário ou se perderá. Escolha de Sofia? Ele pergunta. Você responde depois no próximo bloco, você comenta, por favor. São 8 horas e 30 minutos em Campos. A gente faz uma pausa rápida aqui no Folha no Ar e volta com o Edmundo Siqueira ainda. Vamos falar um pouco sobre política também, que me parece estar no mesmo impasse, está na mesma situação. Rapidamente, com o oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. E Laboratórios Plínio Bacelar, com 80 anos de tradição, agora lançando Plínio Bacelar Vacina. Trator